Vida de estudante é daquele jeito, tem que se virar como pode para tudo, inclusive para andar de um lado para outro da cidade. O transporte público, então, se torna companhia diária. Com Simoni não é diferente, e é nessas andanças de ônibus que ela já se deparou com cenas e histórias lamentáveis. Teve uma amiga minha que ela disse que o cara estava insistindo muito do lado dela, e ela teve uma hora assim que tentou ignorar tudo que estava acontecendo e só vou perceber que a roupa estava melada quando chegou em casa. E daí ela percebeu o que o cara estava fazendo atrás dela. E foi revoltada com essa realidade que ela decidiu fazer algo para combater o assédio no transporte público. Foi aí que surgiu a ideia de elaborar um aplicativo para dispositivos móveis. O aplicativo foi batizado de Eva. O Eva, ele tem foco em 2 tipos de usuário. Na pessoa que sofre o assédio, o eu, que é o botão eu, e na pessoa que presencia o assédio. Se você sofre o assédio, você clica só no botão eu, ele vai perguntar realmente se você está precisando, porque a pessoa pode bater no botão sem querer. E aí você clicando no sim, o aplicativo ele vai gerar um protocolo que vai para um banco de dados do Eva também. E pessoas que têm o Eva, como é que eu posso dizer? No celular, dentro do celular, eles vão receber uma notificação dizendo a localização que você está, a linha de ônibus, tudo descrito bem direitinho. E aí, se o ônibus está aqui na esquina, eu sei que um caso de assédio está acontecendo ali, eu posso ir até lá para intimidar junto à vítima, ou eu posso acionar a polícia, que é o mais correto. Ou ela, como você está presenciando, a gente parte do pressuposto de que você tem as 2 mãos livres. Então, há um espaço para você descrever a ação e há um espaço para você poder fotografar e filmar a ação. Aí o vídeo é limitado, a gente pensa no máximo de 10 segundos para poder subir rápido para o banco de dados. A polícia pode ter acesso e criar um mapeamento de quais são as linhas que mais têm índice de assédio, que horário, qual trecho. E o Eva já começa a colher bons frutos. A proposta do aplicativo foi apresentada no Hack a City, um evento internacional de tecnologia realizado no Recife. E de lá saiu como a grande vencedora. O Hack a City é um evento mundial onde pessoas se reúnem para desenvolvimento de tecnologia. Nesse caso especificamente foi utilizando um conceito mundial hoje que se chama de Smart Cities, onde você vai pensar tecnologias para utilização de forma humana. Tivemos 11 projetos nesse evento lá em Recife, de alto padrão. O Eva foi o melhor colocado e muito interessante porque essa problemática que eles vêm discutindo, vêm apresentando, não é uma problemática apenas do nosso país. Todo mundo existe problema de desrespeito e de violência contra a mulher. Por enquanto, o aplicativo ainda está sendo desenvolvido e quando estiver pronto, vai estar disponível apenas para a Grande Recife. Mas a ideia de Simoni e do grupo é que ele também possa ser utilizado em outras cidades. A gente tem o suporte lá dos dados livres do Grande Recife, que é o consórcio de transporte urbano. Então a gente tem, não de todas as linhas, mas de muitas, assim, linhas do Recife já tem toda a classificação, com número de ordem, etc. Não que a gente não possa vir a associar ao desenvolvimento do Eva a uma tecnologia já existente, de uma empresa que já existe, entendeu? Para poder viabilizar mais rápido. Mas a priori é com os dados abertos do Grande Recife. De volta com Em Discussão, e no bloco anterior eu fiquei de perguntar para você, André Memória, sobre as sequelas. Uma vítima de estupro tem uma carga muito pesada para carregar para frente. E como é que faz esse processo de transformação? Eu vou tentar fazer um caminhar para que todo mundo entenda bem. Vamos supor que você conhece alguém ou você foi vítima de alguma violência sexual. O primeiro passo seria entender que você está num momento de muita conturbação. Então, chama alguém de confiança para te ajudar. Mãe, pai, irmão, irmã, melhor amigo, melhor amiga. Por quê? Para a gente estar sem entender o que acontece naquele momento, porque a mulher, principalmente, fica muito fragilizada, ou o homem, quem passa por essa violência, ela vai ficar desnorteada. Então, fala com alguém, se for possível, diz o que aconteceu. E aí, se possível também, vai ao serviço de saúde, que vai ser falado daqui a pouquinho, né? Responsável por essa coleta de dados, pelo acolhimento, para que a mulher possa ir para a justiça com o máximo de provas possíveis. E aí depois começar um processo psicológico de auxílio. Essa pessoa tem que entender, e quem estiver auxiliando-a tem que entender que vai demandar um tempo.
isso com certeza vai influenciar em grande parte da vida dela. Eu não gosto de dizer pelo resto da vida, porque cada pessoa tem uma resiliência própria, né? E ela pode enfrentar isso talvez até muitíssimo bem. Então, primeiro é buscar ajuda de alguém próximo que possa lhe dar esse apoio, porque você vai precisar. Depois, falar com a justiça, delegacia da mulher ou uma delegacia qualquer para direcionar a justiça e buscar um auxílio psicológico, que vai te fazer tentar entender o que aconteceu, todo o processo e te empoderar mais uma vez para que a vida siga, para que você possa mais uma vez trabalhar, estudar, ter relacionamentos saudáveis, porque muitas vezes um estupro prejudica a tua relação com o teu parceiro ou parceira. E isso é um prejuízo gigantesco. Quem não consegue se relacionar vai ter uma vida muito prejudicada. Eu acho que tem essa sequela de se aproximar de outras pessoas, é um problema muito difícil, né? Porque a sexualidade, que é um âmbito de prazer, passa a ser, então, uma memória de terror. E aí, toda vez que alguém lhe toca, com algum sinônimo, sintoma de desejo, isso te traz a memória desse momento. Eu falo isso porque acompanhei muitos casos de estupros e de pessoas que foram vítimas de estupro, e uma das coisas mais recorrentes no relato é isso, é a grande sequela que fica na vida sexual e na vida afetiva, porque a pessoa fica com repulsa. O sexo deixa de ser uma coisa prazerosa e passa a ser um momento de pior terror e de memória mais asquerosa que a pessoa traz. Muitas mulheres ficam com mania de tomar muito banho, de tomar um banho como se tentassem limpar o corpo, como se tivesse limpado a memória aquele momento. Então, isso é bastante dramático, pode demorar muitos anos, pode demorar muito tempo, pode ser mais rápido na medida em que essa pessoa tem a sua própria resiliência e um acompanhamento adequado, consiga falar, consiga ter laços de amizade, consiga ter a tolerância e a compreensão de quem está no seu entorno. A gente está com uma informação de um projeto de lei de Eduardo Cunha, que é o 5069/13, e que pode dificultar ainda mais a vida de quem passa por uma situação como essa. Você pode me explicar um pouco por que isso pode dificultar, Samara? Certo. Aqui no Brasil, nós temos a Lei 12.845, de 2013, que foi sancionada pela presidenta Dilma, que garante o atendimento obrigatório e integral às vítimas de violência sexual, seja de qualquer espécie. E, no entanto, foi apresentado pelo deputado Eduardo Cunha um projeto de lei que visa a revogação dessa lei. Então, essa lei sendo revogada, então, as políticas que existem de atendimento às vítimas de violência sexual, de atendimento amplo, psicossocial, de profilaxia de emergência, de contracepção de emergência, né, para prevenir tanto uma gravidez decorrente do estupro, quanto a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, HIV e hepatites. Então, tudo isso fica suspenso a partir desse projeto de lei, né? Então, esse caminho a ser percorrido pelas vítimas de violência sexual ficaria ainda mais dificultado, né? Visto que retira a obrigatoriedade do serviço público de oferecer esses serviços. Isso é um absurdo, né? E chega a penalizar os médicos e os profissionais que deem acesso à informação. Isso. Porque a informação é que, pelo Código Penal brasileiro, as mulheres têm direito, a gravidez indesejada, a gravidez, você tem direito a um aborto seguro em 2 casos, em casos de estupro e de risco de vida da gestante. Então, é basicamente disso que se trata. A partir do momento em que houve a base legal, o movimento feminista, o movimento de mulheres em todo o Brasil fez uma grande ação. E aqui na Paraíba, por exemplo, nós temos 2 serviços de referência, a Frei Damião e a Cândida Vargas, todos resultados dessa mobilização. O primeiro serviço que fez foi o Olivia Byton, né? O Pérola Byton, lá em São Paulo, na época do governo da também paraibana Luísa Erundina. Então, nós viemos até o momento em que a primeira presidenta do Brasil regulamentou a lei nacionalmente, dando acesso, inclusive, à pílula do dia seguinte como um mecanismo
de governo de proteção às mulheres vítimas de violência sexual. E você tem crianças de 9 anos que chegam grávidas, que chegam violentadas, crianças menores do que isso, que ainda nem estão no ciclo da reprodução. Você tem pessoas idosas que são vítimas de violência e de estupro dentro de casa. Então, isso é muito letal. A Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana também está à disposição para ajudar, né? De que forma se ajuda essas pessoas? Então, a Secretaria atua monitorando as políticas públicas voltadas para as mulheres, tanto de saúde quanto de segurança, e atua também com 2 serviços, que é o Centro de Referência da Mulher, onde as mulheres têm acompanhamento psicossocial e orientação jurídica, e tem também a Casa Abrigo Ariane Thaís, que oferece abrigamento temporário e sigiloso para as mulheres que estejam em situação de ameaça iminente de morte em virtude da violência. O Estado está muito bem mais preparado hoje do que antigamente, né? O Estado conseguiu interiorizar as delegacias especializadas das mulheres. Aqui em João Pessoa, por exemplo, hoje funcionam 2 delegacias, uma na Central e outra na Pedro II, né? Nós temos um centro de referência de atenção às mulheres vítimas de violência na capital, que é da Prefeitura Municipal de João Pessoa, implementada à época que eu era secretária de Políticas para as Mulheres. Deveria e foi feito um esforço para que ele atendesse a região metropolitana, e o governo do Estado implantou um centro de referência, Fátima Lopes, que funciona na cidade de Campina Grande. Agora, além desses centros de referência que oferecem assistência psicológica, né, social e jurídica, nós temos muitos grupos de mulheres em todo o Estado que fazem um trabalho diferenciado. E isso faz muita diferença. O Grupo Cunhã, Coletivo Feminista, o Grupo Centro da Mulher 8 de Março, a Bamidele, que trabalha com mulheres negras, né, o Coletivo Flor Mulher em Campina Grande. Você tem associações de mulheres em todo o Estado. E é basicamente esses espaços onde as mulheres encontram mais confiança, onde elas se sentem acolhidas com as condições de falarem do que aconteceram na sua vida. E isso precisa ser, por exemplo, desconstruir a cultura do estupro tem a ver com fortalecer essa visibilidade do que acontece e os laços de solidariedade. Elas podem e devem estar não só nesses grupos de mulheres, mas nos espaços de amizade, de socialização, nas escolas. Um desserviço que nós sofremos agora foi a retirada da diversidade de gênero, do tema diversidade de gênero, do debate do plano decenal da educação. Como é que você não debate temas tão valorosos como esse? Então, esse modelo de masculinidade que acha que é natural mutilar, estuprar, violar e matar mulheres, não pode mais ser alimentado na nossa sociedade. E isso só se faz se a gente tiver a coragem de encarar que o problema é sério, é grande e que acontece muitas vezes na nossa casa. André, quando a gente fala desses serviços, né, geralmente são pessoas que precisam receber uma capacitação para poder saber acolher, porque é muito delicado, é muito sutil e faz diferença a forma como essas pessoas chegam e são recebidas, né? Com certeza. Eu tenho até um depoimento um pouco triste para fazer, que na minha época da graduação, no meu estágio de clínica, eu ouvi isso de todo o grupo da minha... Eu até fiquei muito triste no dia, que não queria ter um filho homossexual. Que psicólogo é esse? Não sabe aceitar o outro, independente da sua orientação sexual. Ou seja, isso parece uma coisa besta, mas tem muito sentido e reflete muito essa cultura do estupro, né? A gente tem que começar desde muito cedo na escola. Eu também tenho um grande exemplo. Eu sou educador sexual e fui em escolas deixar projetos de educação sexual. E aí? E eu cheguei em uma escola e a diretora me disse: na minha escola não se fala de sexo. Bom, se não se fala de sexo, em algum momento elas vão buscar informação em algum lugar. Exatamente. O meu projeto é exatamente isso, para clarear as ideias, mostrar que o sexo é algo natural, deve ser vivido de forma saudável e equilibrada. Isso começa desde cedo. Então, se a gente tivesse mais educação sexual nas escolas, mais direcionamento para uma vida sexual feliz, ativa e equilibrada, provavelmente menos casos como esse ocorreriam, né? E menos esses grupos de apoio seriam
se tão utilizados, porque ia ocorrer muito menos casos de violência sexual. É verdade. Olha, a gente vai ter que dar um intervalozinho mais uma vez, mas daqui a pouco a gente vai voltar para comentar um pouco de alguns pontos que estão sendo discutidos na internet sobre esse assunto. Fique com a gente porque aqui tem discussão.